Alô, alô. Estamos ao vivo, André? Opa, boa tarde a todos. É um prazer ter todos vocês aqui. Vocês estão aqui no Café com Ciência, recomeçando agora para o segundo semestre. É ótimo ver essa casa cheia, assim. Vários amantes aí da ciência. Nós estamos arrumando uma programação bem legal aí para vocês, espero que vocês curtam. Então já fica o aviso, hoje a gente tem a primeira palestra abrindo, e já na semana que vem nós temos uma outra, tá? Na semana que vem discutindo inclusive uma science. Mas antes, todo semestre a gente tem uma equipe que está por trás disso aqui, não sou só eu, na verdade tem uma equipe grande, pelo contrário, né? Tem muita gente ajudando, e eu gostaria de pedir aos membros aí do Café com Ciência, a equipe do Café, que ficasse em pé um pouquinho aí, por enquanto só para o pessoal identificar. Eu sei que vocês são tímidos, que é tudo ou física, por favor, fiquem em pé, por favor. Todo mundo que está no Café com Ciência aí. Tem mais gente, o Henrique está ali em pé, essa turma todinha, e isso. E eu gostaria de pedir uma salva de palmas aí para quem está organizando. Obrigado aí pela ajuda de vocês. Sem vocês a gente não conseguiria chegar aqui. Então vamos lá, acho que a gente já está ao vivo aí. Hoje a gente tem o prazer de ter um professor recém-contratado aqui no Instituto, o professor Victor Barbosa Martins, doutor. Ele fez graduação em Engenharia Física pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado na USP também de São Carlos, né? E aí ele saiu para fazer um doutorado na Alemanha, em Humboldt University, onde trabalhou lá no síncroto alemão, que é o DESY, né? DESY, eu não vou tentar falar isso em alemão, eu não consigo. Quem sabe aí o Vitor comenda pra gente, né? Aí ele fez um pós-doutorado, um tempo pós-doutorado no DESY e depois um pouquinho no Ruhr University Bochum. Você me corrige depois, Vitor, se eu tiver errado. E aí ele passou num concurso aqui recentemente e está aqui na área de engenharia física e na área de astropartículas, comentando um pouquinho, né? Então ele atua aí com astrofísica, física de raios cósmicos, e hoje ele vai estar comentando um pouquinho da área que ele atua, né? Ele tem 60 artigos publicados, apesar de jovem, publica bastante. Um deles, inclusive, eu vi recentemente, que ele é um colaborador de um artigo publicado na Science, mais recente, né? Hoje a gente vai estar vendo o que ele andou fazendo aí ao longo do tempo. Então é um prazer ter você aqui, Vitor. Seja muito bem-vindo para o Café com Ciência. Boa tarde, obrigado a todos. Está funcionando? Tá, né? Bom, obrigado por me convidar para dar esse seminário para vocês. Agora se melhorou. Como o Andrés falou, né, eu sou o Vitor, engenheiro físico, astrofísico de partículas. Eu vou falar hoje para vocês de raios cósmicos, mas é uma área bem abrangente, né? Não são os meus resultados, resultados da área. E, claro, a gente sempre trabalha em grandes colaborações, então fica mais fácil também publicar, não são todos os artigos meus. Bom, vamos lá. Raios cósmicos. Eu vou começar com uma pergunta para vocês. Qual é a maior máquina já construída pelo ser humano? Muita gente vai falar que é o LHC, né? No LHC, o Large Hadron Collider, é o grande colisor de hadrons que fica entre a Suíça e a França. É um acelerador de partículas que acelera e colide prótons. Por quê? Porque a gente quer ver qual que é o subproduto dessa colisão. A produção de subpartículas depois da colisão do próton é então detectada em vários detectores diferentes aqui, os muons, os pions e tudo que aparece, não só em prótons também, mas colisão de átomos mais pesados, né? Como eu disse, fica lá entre a Suíça e a França, é um anel de 27 quilômetros de diâmetro, subterrâneo, então é considerado o maior experimento que o ser humano já construiu. O mais difícil eu não sei, mas o maior é. Essa é uma simulação também mostrando de novo aí para vocês a quantidade de partículas que é produzida numa colisão de prótons. No centro a gente vê a colisão e então as subpartículas se propagam em todas as direções e são detectadas aqui em volta. O máximo de energia que eles chegam ali é 14 teraelectronvolts na colisão, é energia de centro de massa. O que é 1 teraelectronvolt? Opa, saí da apresentação, tá bom. 1 teraelectronvolt, 10 elevado a 12 electronvolt.
que é mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 7 joules. Joules está mais próximo da gente, mas a gente pode pôr mais próximo ainda. Isso é equivalente à energia de 5 vezes a energia de uma formiga andando a 1 km por hora. Bom, você vai falar, é pouco, né? Não é. É uma formiga e eu estou comparando com uma partícula, né? Uma partícula tem mais energia do que uma formiga. Tá, e aí? Só que essa energia, que é o máximo que o LHC consegue chegar, a gente está recebendo de fora também. Desculpa. A gente está recebendo aqui de fora já de 2 a 3 prótons por hora por metro quadrado chegam com essa energia para a gente. De onde, né? Chegam dos raios cósmicos. Vamos ver se dá para tocar o videozinho, né? Então a gente está sendo constantemente bombardeado por essas partículas que vêm do espaço. Elas chegam na atmosfera da Terra e elas interagem com as moléculas da atmosfera, produzem subpartículas, partículas secundárias, na verdade, que vão propagar, emitir radiação Cherenkov, porque elas estão muito rápidas, então elas emitem uma radiação no óptico, e a gente consegue tanto detectar no solo as partículas que chegam, quanto a radiação que já é emitida na atmosfera por elas. Aqui eu vou falar um pouquinho da história, de como que surgiram, como que descobriram esses raios cósmicos, né? No começo do século XX, já se sabia que a atmosfera ionizava, tinha uma certa taxa de ionização na atmosfera. Mas a hipótese, no momento, era que essa radiação vinha da Terra. As rochas radioativas que se propagavam, essas partículas radioativas se propagavam, emitia elementos para cima e ionizava o ar. Essa era o aceito na época, né? Até que uma explicação alternativa surgiu, que essa poderia ter uma origem extraterrestre. Foi então que esse senhor aqui, o Victor Hess, meu xará, ele começou a fazer expedições de balão. Nesse balão ele levou alguns medidores, um eletroscópio, que media a taxa de ionização. Então a partícula atingia aqui um metal, ionizava o metal, e aí por simples indução elétrica ele percebia o sinal elétrico ali, a ionização acontecendo. Então, nas suas expedições, a principal delas foi essa da Charge. Durante um eclipse, ele já tinha percebido que aumentava a taxa de ionização com a altitude. Então, isso era a prova de que não era de origem terrestre. Mas a prova também que não vem do Sol foi dada por conta desse experimento feito durante um eclipse, né? Conclusão disso tudo, ele descobriu os raios cósmicos e ganhou um prêmio Nobel em 1936. Esse é um dos gráficos do experimento que ele fez, a taxa de ionização com a altitude. Então ele ia aumentando. Ele fez 2 experimentos principais. Imagina como é que a ciência não era rústica, uma ciência raiz. Você entra num balão atmosférico, voa sobe até 8 km de altitude, quase sem ar, e faz essas medidas, né? Então, antigamente, a ciência era bem raiz. Esse aqui, hoje, 100 anos depois, isso aqui é o que a gente sabe. Ó. Tem muita coisa, mas eu vou passando aos poucos para vocês. Primeiro, no eixo X aqui, esse é o espectro dos raios cósmicos. Né? No eixo X a gente tem energia, está em gigaelectronvolts, então 10 a 9 eletronvolts. E aqui é o fluxo de energia em raio cósmico. Não importa a unidade agora. O que importa para a gente é que o fluxo é bem alto aqui no começo, com energias mais baixas. E ele vai... Olha a quantidade de energia, a quantidade de ordens de grandeza. Vai de 10 a 0 até 10 a 11. São 11 ordens de grandeza em energia. Então você vai falar, faço só raio-x. Raio-x você nem vai ver aqui direito. Está para trás ainda, inclusive, né? Então... Hoje a gente sabe, a gente consegue decompor parte dos raios cósmicos, principalmente aqui em baixa energia. Decai com o tempo, tem algumas partes nesse espectro que a gente vai entender melhor com o passar do seminário. Mas eu vou mostrar para vocês, cadê? Aqui. Nesse momento aqui, ó, 10 elevado a 0 gigaelectronvolts. A gente recebe 10 mil partículas por metro quadrado por segundo. Então, vocês estão sendo agora atravessados por partículas secundárias dos chuveiros que começam que vêm desses raios cósmicos. Vocês não estão sentindo, mas está acontecendo. E se eu pegar essa energia aqui, 10 elevado a 3 gigaelectronvolt, é 1 TeV, ou 1 teraelectronvolt, 10 elevado a 9, a 12, né, no caso. Então, aqui tem 10 partículas por metro quadrado por hora.
chegando até na Terra, né, no topo da atmosfera. O LHC está aqui. Essa é a energia que o LHC consegue acelerar. Está em torno de 14 TeV. Né? Olha o tanto de partículas ainda que tem, a gente teria acesso pelos raios cósmicos, com muito mais energia. Até 1 milhão de vezes mais energia do que o que a gente consegue acelerar aqui na Terra. Está disponível para a gente no espaço. Só que chega só uma partícula por quilômetro quadrado por ano com essa energia. É bem pouco, né? Mas a gente consegue detectar. A energia, o raio cósmico com a maior energia já detectado foi essa daqui, 320 eV, e 10 a 21, se não me engano, 10 a 21 eV, isso, chamada de The Oh My God Particle, partícula Oh Meu Deus, Oh My God. 23 milhões de vezes mais energia do que a energia da máxima aceleração no LHC. Equivalente a 51 joules. É uma bola de beisebol voando a 100 km por hora em uma partícula. Tá, e aí quando a gente acha que a gente entende os raios cósmicos, que a gente sabe já a origem deles, tem uma nova detecção. Esse é um artigo que saiu, se não me engano, esse ano ou ano passado. Um outro raio cósmico, agora 244 eV, vindo de um vazio cósmico. Nesse mapa é a projeção do céu. A gente tem aqui nessa linha preta a galáxia, e numa região aqui que chamam de local void, uma região de um vazio, é exatamente de onde veio o raio cósmico, né? Não tem fontes conhecidas ali. A gente não entende ainda a origem deles. A gente supõe e testa as teorias. E como que a gente detecta os raios cósmicos? Né? Eu falei do espectro dessa detecção de diversas formas. Né? Primeiro, a detecção direta. A gente usa, então, satélites, balões ou sondas já são utilizadas para detectar. Voyager 1 e Voyager 2 estão bem longe. Já saiu, a 1 já saiu do sistema solar praticamente, mas continua medindo, a gente continua tendo sinal. A MS-2 é um satélite, esse daqui da Charge. Passa a partícula, tem que passar dentro dele, e pelos ímãs eles conseguem medir qual partícula, deposição de energia, consegue reconstruir a energia, direção, consegue reconstruir a carga da partícula. Outra forma, a detecção indireta. Tá, a detecção direta ela tem uma limitação, porque a gente só consegue detectar o que chega para a gente. Eu não vou ficar esperando um ano e ter um detector de 1 km² de tamanho, não dá certo, né? Então, por sorte, a nossa atmosfera ajuda. Então, a nossa atmosfera ela produz, interage com na verdade, os raios cósmicos interagem com as moléculas da atmosfera, e a gente consegue desenvolver um chuveiro atmosférico, uma cascata de subpartículas que aumenta a área de detecção. Então, em qualquer lugar que meu detector tiver nessa área que for cair esse chuveiro, eu vou conseguir reconstruir. É claro que é melhor eu ter mais detectores, eu consigo reconstruir a direção inicial da partícula e a energia inicial da partícula. E raio gama, né? Eu falei bastante de raios cósmicos, mas o raio gama também é interessante, porque eles também são produzidos pelos raios cósmicos e vêm diretamente da fonte. Por que diretamente da fonte? Deixa eu colocar aqui. Primeiro, o desenvolvimento do chuveiro, né? Para o raio gama é a mesma coisa. Chega um raio gama, vai interagir na atmosfera, vai produzir uma cascata de partículas. Como é que é essa produção de cascata de partículas, né? Produção de par. Um gama produz um par positron-elétron, e cada um deles ainda tem muita energia, a ponto de ele, através do Bremsstrahlung, vai cada passo soltar mais um gama. Então vai só aumentando o chuveiro até uma certa energia, né? E todas essas partículas carregadas do chuveiro ainda emitem radiação Cherenkov que a gente detecta no chão, né? Bom, vou começar a apresentar alguns dos detectores. Esse é o Pierre Auger, o Observatório Pierre Auger, fica na Argentina. O detector principal deles são esses detectores aqui do chão, são detectores tanques Cherenkov. O que acontece? Essas partículas do chuveiro, elas chegam até ao chão, né, até a terra, a maioria delas. Elas entram nesse tanque, elas atravessam o tanque, dentro do tanque tem água purificada e um detector de luz que vai detectar a radiação Cherenkov emitida pelas partículas secundárias lá dentro do tanque. Tem também telescópios aqui em volta que medem a fluorescência do chuveiro atmosférico. O chuveiro, durante seu desenvolvimento,
ele ioniza também as partículas da atmosfera, e na ionização, na volta do elétron para a camada de valência, ele emite radiação fluorescente que o telescópio consegue detectar. Bom, esse aqui é uma representação. Cada ponto desse no mapa é um detector de superfície, o tanque Cherenkov. Então, esse aqui é do tamanho da cidade de São Paulo, fica aqui na Argentina, Malargüe, e é um dos principais instrumentos na área de raios cósmicos. Hoje surgiu também há poucos anos um observatório lá na China, chamado LASO. Eles misturam todos os tipos de detecção. Tem muito dinheiro também, constrói muitos deles. Olha só, 5.000 cintiladores, são detectores de partículas baseados em estado sólido. Aqui são os tanques de novo. Tem detector debaixo da superfície. Tem telescópio Cherenkov olhando para a radiação direta do chuveiro. Então mistura, e é melhor que misture mesmo, porque a gente consegue mais informação e consegue reconstruir com mais confiança. Bom, esse aqui é o HESS, é um experimento que fica na Namíbia, composto aqui de 5 telescópios. São telescópios Cherenkov, eles medem a radiação Cherenkov no ar. Eu participei dessa colaboração, inclusive é a colaboração que eu tenho a maior afinidade. E a função do HESS é detectar raios gama, através da radiação secundária, né? Por que raio gama? Olha só, essa aqui é uma fonte, tá bem longe, é uma galáxia ativa. Que quer dizer ativa? Quer dizer que o buraco negro central, que é supermassivo, tá sugando matéria, bastante matéria, e aí ali naquela emissão do jato, ou lá perto do buraco negro, há aceleração de partículas. Ali que acontece, a gente acha a mágica, né? A física. Então, ali já tem raio cósmico, já tem partículas muito energéticas. E o que acontece? As partículas carregadas, elas vão vir na direção da Terra, ou na direção que tiver, só que elas vão ser desviadas por campos magnéticos no caminho. Então, nem sempre o que a gente detecta em uma direção está apontando direto para aquela fonte. Mas o raio gama, sim. O raio gama, que é o fóton, ou mesmo o raio-x, vem direto. O campo magnético não afeta o fóton, nem o neutrino. Aí começa a virar uma ciência multimensageira. A gente consegue olhar para diversas formas. Eu coloco vários óculos diferentes e consigo e tento entender a fonte como um todo, né? O Cherenkov Telescope Array Observatory é o CTAU, a nova geração de telescópios de raio gama. Eu falei do HESS, mas o próximo é esse daqui, que ele vai detectar ainda mais eventos como esse. A gente viu a fonte emitindo um raio gama, o raio gama se propaga, e nesse caso está na direção da Terra, em muitos casos está, é por isso que a gente consegue detectar. Aí ele chega na atmosfera, como a gente já viu também, ele começa a formar uma cascata de partículas. Então, primeiro um par elétron-pósitron, que ele vai aumentando o número de partículas. Essa aqui é uma representação artística, não é a ciência que a gente faz. E cada uma dessas partículas emite radiação Cherenkov, que aqui está desenhada em azul. Azul é a mesma radiação de reatores nucleares. Não sei se vocês conhecem, vai no reator nuclear, você vê um vulto azul, é radiação Cherenkov. Aqui são as partículas do chuveiro, vi que em algum momento elas começam a diminuir também, e aí forma esse pool, que é uma piscina, e a gente consegue detectar. Esse CTA vai ser dividido em 2 locais, no Chile e na Espanha, e vai ser formado por um conjunto de telescópios. Como no RES são 5, esse aqui vai ser uns 40, né? Toda vez muda também. Então ele chega, esse telescópio aqui, os espelhos refletem essa radiação, cada um deles vai detectar o mesmo chuveiro, a mesma partícula inicial, aí reflete nos espelhos, chega na câmera, passa o sinal, e a gente vai interpretar esse sinal. Cada câmera no telescópio vê o mesmo evento. O que acontece? A gente tem que combinar essas imagens numa detecção estereoscópica para a gente ter uma melhor reconstrução da direção da partícula inicial. Carga depositada vai me dar informação sobre a energia inicial, e essa geometria aqui vai me dar a direção da partícula. Então é isso que acontece para a gente tentar desvendar as fontes astrofísicas, né? De onde vêm os raios cósmicos, né? Eu falei que estou sempre falando que a gente acha, né? Mas essa primeira parte aqui do espectro, aqui voltando para o espectro de raios cósmicos, a gente conhece um pouco melhor. É o domínio galáctico.
as baixas energias vêm de fontes na nossa própria galáxia. Mas elas não deixam de ser exóticas, né? São pulsares, por exemplo, são estrelas de nêutrons que rotacionam muito rapidamente, ou um sistema binário com um buraco negro sugando a matéria da companheira e emitindo jato de partículas, assim, são os microquasares, ou uma remanescente de uma supernova, também tem interação aqui no choque, na propagação do choque da supernova com o ambiente. Então aqui, por exemplo, o microquasar, esse aqui de novo, aqui o buraco negro sugando a matéria da companheira, ela forma um jato de partículas bem energéticas, relativísticas, e aí ali no centro tem uma distância muito grande até a gente conseguir ver essa interação em raios gamas. O jato a gente não vê sempre, mas a gente vê depois, aqui vai mostrar, lá no centro a gente vê o jato, mas depois fica um tempo sem ver nada, porque o jato está propagando sem resistência, e depois ele encontra um meio, e nesse choque, a aceleração de partículas, e aí a gente vê de novo 25 parsecs depois. O parsec está da ordem de 10 a 18 centímetros. Então, nada some na física, né? A gente vai ver quando tiver a oportunidade de ver. Essa parte do meio do espectro é uma composição mista. Tem fontes galácticas, tem fontes extragalácticas, e tem muita coisa acontecendo aqui também, depois do primeiro joelho, né, que é essa mudança aqui no espectro. O final aqui, a gente acredita que seja domínio extragaláctico, mas também está limitado, porque a gente sabe que núcleos ativos de galáxias, que, por exemplo, aqui é um AGN, Centaurus A, eles emitem radiação. A gente já detecta em gama, em raio-x, só que a gente não pode afirmar com certeza, porque a gente não relacionou ainda a direção do raio cósmico com a fonte. Essa aqui está perto para essa fonte, mas ainda não chegou lá. Ou uma explosão de raios gamas, que chamam de GRBs, a gente sabe que emite radiação, mas a gente não tem detecção direta de raio cósmico de lá. Então, na física, na ciência em geral, para a gente fazer uma afirmação, a gente tem que ter muita certeza sobre ela, né? Está na nossa cara as fontes, mas a gente não pode afirmar com certeza. Aqui tem outros eventos, uma fusão de buraco negro, por exemplo, que deu origem também à nova era de astronomia multimensageiras. Houve uma detecção de uma fusão de buracos negros através de ondas gravitacionais e, ao mesmo tempo, uma explosão de raios gama. Então, elas estão correlacionadas. E o que é esse núcleo ativo de galáxia? Uma galáxia ativa aqui é M87, a gente partiu de uma visão bem alta, a gente vai dando um zoom no centro. Tudo isso são dados, é emissão que a gente detecta em rádio, principalmente. Então a gente vai entrando até chegar no buraco negro que está lá no centro, o buraco negro supermassivo. Essa foi a primeira imagem do buraco negro que a ciência conseguiu entregar para a gente. A segunda está aqui do lado, Sagittarius A*, que é o buraco negro na nossa galáxia. Visto da Terra, elas parecem o mesmo tamanho, mas se a gente aproximar numa distância, colocar eles na mesma distância física, a gente vai ver quão diferente que é. Olha o tamanho do buraco negro que tem lá em M87, que é a minha fonte favorita, por sinal. E como que essa detecção foi feita? Né? Foi através dessa colaboração aqui, o Event Horizon Telescope. Eles combinam dados de diversos radiotelescópios no mundo e observam ao mesmo tempo e combinam através da interferometria. E com isso, você consegue fazer a distância máxima entre um ponto e o outro, vai te dar a distância máxima do seu telescópio. Então, é como se a Terra fosse um telescópio aqui. Bom, chega de rádio, vou falar agora um pouquinho de outras partes do espectro. Então, a gente tem luz visível, essa aqui é a nossa galáxia, não sei se vocês já viram dessa forma, é uma projeção, a gente está uma vista lateral, né? A galáxia está no centro, aqui tem as nuvens de Magalhães, não sei se fala assim em português, mas... Bom, essa aqui é a visão em infravermelho, você vê como muda, né? Ela está mais concentrada no centro, a gente vê mais nuvens aqui em volta. Em ultravioleta, as nuvens ficam ainda mais perceptíveis. Então, estou mostrando qual é o nível de detalhes que a gente consegue chegar com dados. Olha aqui em raio-x essa bolha que a gente detecta aqui, o chamado tal de Fermi Bubble, ou Rosetta Bubbles, né? São bolhas saindo aqui, parece que mostra um pouco de atividade do nosso centro galáctico no passado, né?
ou em raios gama. Aqui fica claro também a quantidade de fontes que estão fora da galáxia. Esses pontinhos são galáxias de longe emitindo raios gama. Ou o nível de detalhe também que consegue chegar aqui no centro da galáxia, isso em rádio de novo, né? Olha só essas bolhas aqui formadas por explosões de supernovas. Esses arcos que ainda hoje é um mistério também. E são todos dados novos, mas eu faço uma pergunta retórica, né? 100 anos depois da descoberta dos raios cósmicos, ainda é um tema atual. Eu digo que faz parte ainda de um campo bem maior, né, de astrofísica de partículas. Aqui eu gerei junto com o Google Gemini um gráfico para mostrar a evolução dessa área, né? Começou com rádio, depois a era dos raios-x, aqui na década de 70, 80, a era do raios gama de muita alta energia, aqui mais na parte do 2000. Então aqui são vários pontos, por exemplo, a detecção das ondas gravitacionais vindas de um buraco negro, da fusão de buraco negro. É recente. A primeira explosão de raios gamas é recente, que a gente detectou em muito altas energias. Ou o LASO já detectou fontes na nossa própria galáxia, acelerando raios cósmicos até 10 a 21, 10 a 18 petaelectronvolts. O neutrino de maior energia foi detectado também há pouco tempo por esse instrumento, o KM3Net. Então é uma ciência ainda moderna. Só que eu pergunto também por que eu vou me importar com tudo isso, né? Primeiro, foi bastante útil no passado para os físicos de partículas. Não tinha acelerador antes, né? Então eles tinham que trabalhar com placas de emulsão, onde você conseguia ver o desenho da partícula onde elas passaram, né? Depois, o P de PET, o exame PET, vem de positron. Também é uma partícula que a gente consegue medir, descoberta também na área de física de partículas, astrofísica de partículas. O LATES, aqui, o brasileiro César LATES, mostra a tradição também do Brasil nessa área. Não só a plataforma LATES, mas ele descobriu o Pion. E injustamente não ganhou o prêmio Nobel por isso. Mas o Brasil já vinha forte também nessa área com o LATES. Bom, um outro ponto é a viagem espacial. O que esses raios cósmicos fazem? Eles não trazem só imagem interessante para a gente, né? Eles interagem com a atmosfera, como vocês viram, e a energia inicial deles é dividida nas partículas que eles resultam. Mas e no espaço? No espaço, não. No espaço ele vai continuar propagando e vai atingir o astronauta lá, vai fazer uma mutação no DNA, ele vai desenvolver câncer no longo prazo. Falando assim, bem simples, né? Porque lógico, eles sabem disso e tentam se proteger, mas é uma ciência que importa também para a exploração espacial. E aonde que a gente consegue aplicar os raios cósmicos? Na verdade, eu não sei, né? Mas o Einstein também não sabia, quando ele fez a teoria da relatividade geral, que ele poderia chegar no GPS, né? Ou mesmo o Faraday não sabia que ele poderia revolucionar a área de telecomunicações, quando ele descobriu o efeito Faraday. Ou Röntgen não sabia também das aplicações médicas do raio-x, apesar de ter sido bem rápido o desenvolvimento. 3 anos depois da descoberta já tinha aplicação direta, aplicação médica, né? Tudo pesquisa básica, muito importante, não só a pesquisa aplicada, né? E os raios cósmicos, onde que nós vamos aplicar, né? Não sei, ninguém da área sabe, mas eu perguntei pro Google Gemini, e aí, quem sabe no futuro não há uma aplicação que a gente possa se orgulhar depois de olhar para trás todas essas descobertas. Bom, é isso. Obrigado, professor. Obrigado, Vitor. Excelente timing. Eu pedi para ele 30 minutos, está aí, 30 minutos gravado. Bom, pessoal, aqui é o Café com Ciência. No Café com Ciência a gente abre para perguntas. E as perguntas não são só dos professores, pelo contrário, né, também dos alunos. Então, perguntas. Estamos abertos para perguntas. Quem tem pergunta? Eu vi um aqui já que sempre pergunta. Você vai perguntar. Vitor, muito obrigado pela excelente palestra. O seguinte, eu tenho duas, na verdade. Uma, hora que você falou do eclipse, do experimento do RESP, você, se eu não estou enganado, você disse que durante o eclipse a ionização aumenta. A taxa de ionização aumenta. Foi isso?
Na verdade, ela não diminui. Ah, ela não diminui. Essa que era a suspeita. Se vier do Sol, ela diminui. É que eu tinha entendido que você falou que ela aumenta, eu fiquei pensando, Paulo, o resto aparece, mas por que aumenta? Não diminui, tudo bem, ok, não diminui, ok. A segunda bom, pela forma que você escreveu a formação das partículas, o chuveiro cósmico especial, é possível você detectar correlação entre essas partículas, na radiação? A detecção, sim, é possível. E você detecta esse tipo de correlação entre as partículas geradas? Sim, isso é inclusive uma das formas utilizadas para filtrar o que a gente quer dos raios cósmicos. Né? Tem muito mais prótons do que gama, só que a gente quer gama, né? Então, por exemplo, no RES tem um método que a gente detecta muons, sempre que tiver muons também, não é originário de gama, porque gama não dá muons. O muon vem do chuveiro hadrônico, que é um chuveiro de prótons. Né? Então aí ele usa essa correlação para filtrar e ele tirar o background. Perguntas? Tá todo mundo sacando tudo de astrofísica? Por favor. Parabéns, diretor, pela sua palestra. Você comentou sobre uma partícula de energia 1021 eletrovolts. Isso. 1021 eletrovolts. Você sabe qual é a partícula? É uma boa pergunta. Não sei, mas dá para se supor. O principal, a primeira suposição seria sempre o próton, porque tem bastante, né? Só que o próton é difícil de chegar a essas energias, né? Quanto maior a carga, mais energia, a aceleração é mais eficiente para energias mais altas, né? Então, a carga maior dá uma aceleração com energia maior. Só que não dá para ter certeza. Por isso que nesse gráfico, eles colocam aqui, ó, o ferro. Se for ferro, tá aqui. Porque daí eles conhecem o campo magnético da galáxia. Se for ferro, veio daqui. Ou daqui, depende do modelo do campo magnético. Tá vendo como é que é complicado? Não é só a carga, não é só o tipo de partícula, mas também o que você assume para o seu modelo, né? Se for carbono, vem daqui, silício vem daqui. Então, quanto maior a carga, maior é o desvio que ele pode ter da fonte. Então, essa que é a questão. Veio de um buraco, do zero, do void, mas ele foi com certeza desviado no caminho. Aí o quanto foi desviado depende da partícula, que a gente não sabe. Como é que você estima os campos magnéticos aí no espaço? Boa pergunta. Não é muito a minha área, mas eu vou arriscar uma resposta. Rotação do campo magnético a gente consegue detectar também daqui, em rádio principalmente. Depende da faixa de energia que estiver olhando. Acho que o rádio seria o principal para olhar. O princípio agora eu não me lembro bem. Não sei se chega aí, se você puder falar alto, eu agradeço. Mas se quiser falar aqui também. A gente está online, se possível, é melhor do que a gente está assistindo. Quando o senhor falou sobre o raios gama, me surgiu uma dúvida de seria possível o raios gama ou qualquer outra partícula ultrapassar a camada da Terra, a atmosfera da Terra sem se espalhar? Boa pergunta. Muito improvável, né? A gente gosta de trabalhar com probabilidade, né? Mas é muito improvável, porque todo tipo de interação ela tem a área de a seção de corte, né, que seria em inglês o cross section. É a chance dela encontrar uma molécula na frente. E quanto mais energia ela tem, maior é essa chance de interação. Então, para ela passar a atmosfera inteira sem interação é praticamente impossível, é muito difícil. Se houvesse essa possibilidade, o que poderia acarretar? Eu posso transformar essa pergunta em uma outra se a Terra não tivesse atmosfera, né? Bom, a gente estaria exposto a uma radiação muito mais exposto do que a gente está agora. Isso teria um impacto, sim, na vida como a gente conhece, eu acredito. Já existem estudos também que ligam mutações ou mesmo a evolução dos seres vivos à intensidade de raios cósmicos, mais a parte do Sol. Mas
Existem isso. Não é a principal fonte das mutações que os seres vivos sofrem, mas já tem essa ligação também. Aumenta a exposição à radiação, aumenta as mutações em geral. Obrigado. Pessoal, perguntas? Professor, o senhor falou que caso a Terra não tivesse atmosfera, a gente ia poder pesquisar essas partículas diretamente. Você acha que seria o caso de, no futuro, a gente fazer essas redes de telescópio na Lua para detectar essas partículas diretamente? Resposta curta, não, porque a gente, na verdade, precisa da atmosfera, porque é nela que acontecem essas interações, é nela que são produzidas as partículas secundárias. Se não tiver atmosfera, a partícula vem direto. Aí você fala, é mais interessante detectá-la direto. Só que o fluxo é muito baixo nas altas energias. Então a gente só consegue detectar o que a gente detectou nas altas energias porque ela se propaga e ela aumenta a área que chega na Terra, chega uma área de 1 km. Essa piscina de radiação de Cherenkov chega numa área de 1 km. Então na Lua, sem atmosfera, a gente não teria essa detecção. Assim. Perguntas? De novo, enquanto o aluno está pensando aí, gente. Uma pergunta mais geral. Você falou várias vezes que você tem informação na hora que você detecta as partículas, inclusive comparando com o próton, que muda e o resto lá, você tem informação sobre a direção de onde veio esse bicho, né, com os telescópios. Que outro tipo de informação a respeito da fonte isso te dá? Boa pergunta. Aí já entra a teoria, já entram os processos físicos que acontecem desde a aceleração. Qual que é o processo físico responsável pela aceleração das partículas? É uma pergunta que a gente quer responder. Tem alguns processos, mas geralmente é difícil já eliminar um processo, né? Os teóricos trabalham muito bem, né, para fazer a teoria dar certo com os dados de todas as formas. Tem a aceleração, tem a propagação. Na propagação acontece muita coisa, interação também, a absorção de raios gama. Um raio gama da fonte vem direto para a gente, mas no caminho ele encontra a radiação cósmica de fundo, interage com ela também, produz par de elétrons, então perde no caminho. Aí chega na Terra, interação na atmosfera, interação no detector, então tem muita coisa que é muita variável ao mesmo tempo, né? Eu acho que eu perdi essa pergunta, respondeu? A informação da... Sim, quantidade de energia em raios cósmicos acelerado na fonte, potência da fonte, qual que é a pressão que ela exerce no meio externo, evolução de galáxias, a matéria ela sempre se aglomera pela gravidade, né? Mas como a pressão de radiação tem um balanço, né? Um equilíbrio para fora. O raio cósmico também contribui com uma pressão contra a gravidade na evolução no longo prazo, né, da evolução das galáxias e do universo. Tem uma relação também, porque teoricamente a matéria escura, se ela for composta de partículas pesadas, né, partículas frias, as chamadas WIMPs, tem teorias que mostram que a aniquilação dessas partículas dão origem a raios gama. Então a gente procura detectar raio gama em diferentes energias, e se tiver um que a gente não esperava pelos processos físicos que a gente conhece, aí o pessoal da matéria escura já fica alegre, né? Pode ser. Só que é difícil procurar porque não tem uma previsão aonde que está. Então a energia pode ser varia bastante, a interação também, o cross-section da interação também varia bastante. Então tem que ficar procurando ali. Essa ciência da matéria escura é menos, eu acho menos legal de fazer. Adolfo?
Boa pergunta. A pergunta é se tem uma região que vem mais, uma direção que vem mais, né, na Terra. Depende da energia. Baixas energias, emissão de elétrons, pósitrons do Sol. Sim, porque o nosso campo magnético da Terra consegue modular essas partículas. Elas caminham de acordo com o campo magnético e a gente vê as auroras, por exemplo, nos polos, né? Mas mais altas energias, nem vê. Então, o campo magnético não consegue desviar, não o nosso aqui da Terra, né, mas o da galáxia durante a propagação do caminho, aí sim. Mas influência direta nas partículas de mais baixa energia tem. Os polos, né? Perguntas? Tipicamente, para você identificar uma partícula, esse instrumento de partícula, você analisa o resultado. Mas qual tipo de você precisa para você identificar a partícula que você está observando, que é para você identificar com certeza? Tipicamente, mais ou menos igual a você está pensando nisso no produto, mas quanto você precisa para conseguir caracterizar bem? Tá. A pergunta é quanto de informação eu preciso para poder reconstruir bem o chuveiro, né? É uma boa pergunta. A gente divide geralmente o chuveiro em 3 partes. Tem a parte hadrônica, que são os hadrons, prótons, pions. Tem a parte eletromagnética, que aí são os elétrons, pósitrons e fótons. E tem a parte muônica, que aí é só uma composição de muons, que também vem na parte hadrônica, mas eles separam. Então, a gente separa em 3 partes. A detecção de muon vai indicar diretamente que está relacionado a um chuveiro hadrônico, né? Detecção de elétron e pósitron ou raio gama vai estar diretamente relacionado com um gama inicial, ou um elétron ou um pósitron inicial. Agora, se tiver, que é o que mais acontece, né? Se tiver um chuveiro que ele se desenvolve com um espalhamento lateral muito grande, que ele deposita mais energia, dá para ver também... às vezes não dá para diferenciar, é esse que é o problema. Às vezes a gente fica com um background residual quando a gente quer analisar os raios gama e quer tirar a contribuição dos prótons. Sempre fica um resíduo, porque às vezes dá para enganar. Como quando o próton interage logo no começo e ali já produz uma cascata ali também eletromagnética, vinda do próton logo no começo, vai ficar parecido com uma cascata de eletromagnético. Então é um desafio assim, do campo. Nesse processo de observação do chuveiro, utilizando diferentes instrumentos localizados em diferentes áreas, como vocês isolam ou separam o efeito da heterogeneidade da atmosfera, né? Diga-se espessura, presença de aerossóis, concentração. Boa pergunta também. A principal influência é a altitude, porque o desenvolvimento do chuveiro, a gente precisa de atmosfera, precisa do material para interagir. Quanto mais alto eu tiver, mais próximo eu posso chegar do máximo do desenvolvimento do chuveiro, quer dizer, na onde tem mais partículas, que eles chamam de X máximo. Só que se eu for muito mais alto, 10 km, aí eu já passo do X máximo do chuveiro, então eu vou ter menos partículas para detectar. Então a primeira influência seria a altitude que eu estou. Quanto mais atmosfera, quanto mais ar, mais a absorção vai ter também. E aí tem a questão da qualidade do ar. Se eu estiver falando de detecção de raios gama, eu preciso ter as condições de observação tem que ser boa, porque eu estou olhando para a luz. Então, se não for boa a luz, por exemplo, numa noite de lua cheia, a gente mal consegue ver estrela, né? E muito menos então essas galáxias que vão emitir raios gama e desenvolver esses chuveiros de partículas. Fica difícil também. Perguntas? Nenhuma pergunta? O pessoal está pensando aí. Como é que você poderia falar para a turma que está te conhecendo pela primeira vez o que
o que é o papel do astrofísico aí na jogada? O que você faz exatamente? Como é que você mede? Você participa de uma colaboração internacional? Você podia fazer um comentário a respeito disso? Sim, com certeza. A gente nunca trabalha sozinho nessa área, né? Eu vejo outras áreas, muita gente trabalhando no laboratório ou comprando amostra, né? As minhas amostras são grátis, né? Vem do espaço. A gente trabalha em grandes colaborações, porque é custoso construir esses detectores, construir esses telescópios e fazer a reconstrução, uma detecção indireta. Então, eu não consigo fazer uma análise simples para chegar no resultado logo. Então, eu preciso de um time desenvolvendo software, preciso de um time desenvolvendo instrumentação, eu preciso dos experts da área também. Então, são vários países envolvidos do CTAO, que é a próxima geração de observatório de detecção de raios gama em muito altas energias. São mais de 10, 20 países envolvidos e 2.000, 3.000 colaboradores. E é uma coisa que eu faço parte do CTAO. Eu quero trazer também oficialmente para o UFG para a gente poder assinar o UFG parte do CTAO, porque a próxima geração vai por 20, 30, 40 anos como o principal detector de raios gama da Terra. É bom tá nessas colaborações, porque a gente está próximo, tá no limite do que a gente conhece da ciência, né, nesse ponto. E as ideias já estão lá, as interações são constantes, porque a gente trabalha no bem comum. É claro que tem competição interna, é claro que tem, às vezes também tem desentendimentos, mas o bem comum, é claro, tem os projetos que a gente precisa seguir, por exemplo, a detecção a potencial detecção de matéria escura é uma das principais funções desse próximo observatório. Então, essa, para mim, é muito gratificante estar nessas colaborações e ter acesso a tudo isso e poder ter acesso a tudo isso também aqui da UFG vai ser para mim ainda mais, vai ser uma realização de um sonho, né? Salve. Sim. A minha área principal é observacional. Eu analiso dados. Então essa é a minha principal função. Faço instrumentação. Já fiz também instrumentação para o PRLG, indiretamente, e diretamente para o CTAO também. Desenvolvi, por exemplo, no CTAO um sistema de monitoramento da estrutura do telescópio para detectar vibração no telescópio. A função final desse sistema é detectar falhas antes que elas aconteçam, né? Porque isso aí vai ter que ficar lá no deserto 40 anos sem sofrer nada. E tem muitos, né? São 40, 50, então não vai ter uma pessoa para ficar andando. Aí teve esse projeto mais na área de engenharia. A parte de software também, já desenvolvi um pouco de software para simulação da detecção do CTAO. Então a gente vai mudando um pouco, assim. O difícil para mim, que eu não faço, é desenvolvimento de teoria. Eu aplico a teoria, é muito importante, mas a teoria eu tento desbancar, eu não tento criar, não. Ele está do lado bom da força, posso? Tá entendendo? Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma observação? Por favor. Historicamente, a pergunta é qual partícula que me marcou mais, né, que eu consegui detectar. Bom, eu trabalhei muito mais com raios gama do que com raios cósmicos, né? O raio cósmico ele é a definição de partículas carregadas, né, com muita energia. O raio gama não é carregado, né, é um fóton. Então, não posso falar qual partícula, mas eu posso te falar qual fonte que eu estou mais ligado, que vocês viram ali o buraco negro dela, né? A M87. Foi onde eu fiz o meu projeto de doutorado e segui trabalhando no pós-doutorado também, e ainda tem mais coisa para fazer.
nunca acaba, né? A gente sempre nunca descobre a resposta final. Né? Pergunta? Mais alguma? Ô, Vitor, você... Olha eu fazendo a pergunta já. Você fez graduação em Engenharia Física, entrou num concurso de Engenharia Física, e aí está aqui agora no Instituto de Física. Você vai ter essas colaborações internacionais, com certeza. O que você está pensando aí em entregar para o curso de Engenharia Física para ajudar essa garotada a formar cada vez mais forte e tornar a turma mais competitiva aí, do ponto de vista nacional e internacional? Boa pergunta também. Bom, a engenharia física que eu estou acostumado é uma engenharia física que é generalista, é uma coisa que me venderam muito bem e é verdade. Olha só, eu fui fazer astrofísica, tem amigo meu trabalhando no setor financeiro, tem amigo meu trabalhando na Embraer, tem trabalhando na Siemens. Eu quero mostrar que existe essa possibilidade. Eu vou começar, eu quero ajudar a guiar um pouco os nossos estudantes nessa parte. Não tem alguma coisa que te limite a fazer, não tem nada que vai te limitar a fazer isso ou aquilo, ou ir para um setor. Eu vim parar na astrofísica, né? Ninguém ia me falar no começo que eu ia fazer astrofísica, né? No começo da faculdade. Bom, e a forma que eu quero contribuir também como eu sou instrumentalista observacional, eu quero trazer isso também mais para o nosso instituto. Quero construir telescópios, se possível, se a gente arrumar financiamento, né? Eu estou criando meu grupo de pesquisa, então estou aberto, estou com vontade de trabalhar e quero vocês também comigo. Né? Bom, alguém quer fazer alguma última colocação? Não, então, na verdade, deixa eu aproveitar e agradecer essa palestra, foi super didática, foi muito interessante. Vamos agradecer ao nosso palestrante de hoje, o professor Vitor. E em nome do Café Consciência e, obviamente, o Instituto de Física, a gente torce para que você tenha muito sucesso aí no que você vai fazer, porque quanto melhor forem os nossos professores, melhor formarem os nossos alunos, melhor vai ser para todo mundo aqui. Muito sucesso para você. Obrigado pela audiência, obrigado pela organização, super profissional, gostei. Da turma, tá bem. Pessoal, então é o seguinte, em geral a gente faz a cada 2 semanas, mas semana que vem não, a gente acabou de voltar e vamos junto. Semana que vem tem uma outra palestra aqui, nós vamos estar trazendo um colega de outro instituto que vai estar falando de um artigo que ele publicou na Science. Então não percam. Aqui a 7 dias nós vamos ter um palestrante discutindo um problema sobre um artigo publicado na Science. Até semana que vem. Um abraço a todos.